Olá pessoal, então vamos para a terceira questão. Sejam P e Q proposições simples. Qual das proposições compostas abaixo é uma contradição? Contradição, pessoal, é onde que todos os resultados vão ter que dar o quê? Falso, né? Contradição é falso. Tautologia, tudo verdade. Contradição, tudo falso. Agora aqui, pegando essas expressões, essas proposições compostas, nós vamos ter um pouco de cuidado. E agora que é a hora de você lembrar de algumas proposições, os valores lógicos de algumas proposições. Então vamos observar um pouquinho essa tabela aqui. Então aqui eu coloco o P e o Q e vou negar o P. Se eu nego o P, então eu vou colocar o quê? O F, o V e o V. Eu estou negando o P. Vou negar o Q. Vou negar o Q, eu vou colocar F, V, F e V. Observando aqui uma expressão que a gente tem que saber é exatamente, por exemplo, o que ou não que. Então eu vou pegar o que ou não que. Isso aqui vai dar sempre verdade. É uma tautologia. Como também o P ou não P também todas verdadeiras. Então vai dar o quê? Uma tautologia. Então esse aqui é uma tautologia. Tá legal? Onde tudo são verdades. Vamos analisar então algumas sentenças aqui para ver o que fica, né? Eu quero saber qual que é uma contradição. Então aqui, ó, que ou não que. Isso aqui é verdade. Essa expressão é verdade. Quando eu pego um ou aqui, ou, isso aqui não tem, se eu já tenho uma verdade, isso aqui eu já não consigo ter o quê? Falso. Então essa expressão eu já posso eliminar, tá? Isso aqui eu já elimino. Na segunda eu também tenho uma tautologia, só que eu tenho agora o quê? Um i, né? Então para isso ser falso, isso aqui também tem que ser falso. Mas observe que isso aqui é uma tautologia também, que é o verdadeiro. Então essa também não é a opção procurada. A segunda opção, nós temos aqui um ou, mas nós temos aqui um P, né? Um P ou não que, e um P e não P. Então vamos analisar a próxima, vamos aguardar, vamos analisar a próxima. Aqui nós temos aqui o que? Uma tautologia, certo? V, e aqui nós temos o que? Nós temos uma outra opção. Então vamos analisar isso aqui agora que está, que é o nosso desafio, que é exatamente o que e não que. Então o que, nós temos o que? Então vamos começar com V, F, V, F. O não que vai ser F, V, F e V. O I aqui está falando que isso aqui é o que? Só é V. Então todas elas aqui são o que? São falsas. Certo? Esta opção I aqui vai dar o que? Falso. Falso, falso, falso e falso. Então isso aqui é falso. Então nós temos o que? O verdadeiro e falso. Isso aqui é falso. Então é a nossa contradição. Então é a letra D. Muitas vezes nós vamos também por as questões por eliminação, tentando trabalhar dessa forma. Ou seja, é um concurso, é uma prova que tem pouco tempo, então você tem que usar todos os recursos necessários. Tá legal, pessoal? Valeu, bons estudos e até a próxima questão.